No vídeo de hoje, será que está chegando ao fim a regra de torcida única nos clássicos em São Paulo? Será que teremos Carlo Ancelotti na seleção brasileira até 2030 para desespero de Oswaldo de Oliveira? Temas do vídeo desta quarta-feira. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Excelente quarta-feira para todo mundo. Hoje, Rio de Janeiro, Botafogo e Nacional Potosí. Tô indo para lá. Hoje o horário de treinar foi 5h30 da manhã. Era o único que dava. Ou era isso ou não treinava. Então, meu amigo, é o que você tem que fazer. Encaixa na tua agenda aí. Tem dia que vai dar para treinar de manhã cedinho, tem dia que vai ter que ser de noite. O importante é que você separe esse espaço para você, tá? Na tua agenda aí, no teu dia a dia. E hoje à noite, nos vemos na GETV. Nós vamos abrir a live às 8 horas e às 9h30 a bola vai rolar para Botafogo e Nacional Potosí pela Libertadores. Eu estarei lá no Newton Santos, daqui a pouco estou indo para lá, embarcando em poucos minutos. No momento em que você está vendo o vídeo, já terei pousado do Rio de Janeiro, amém. Eu, Bruno Formiga, Jordano Araújo na cabine e no gramado o Thiago Bené, o Rafa e a Lara Grupp. Esse é o nosso time hoje, tá? A única transmissão aberta desse jogo é a nossa, tá? Para ver o jogo aí de graça, com imagem, é nós. É na GETV hoje. E a GETV vai mostrar também Palmeiras e Fluminense no mesmo horário, 9h30. Então você vai ter duas lives, dois jogos para acompanhar ao mesmo tempo. Show! Aí Palmeiras e Fluminense é Brasileirão. Bom, saiu na Folha de São Paulo, matéria do Paulo Eduardo Dias, o seguinte, ó. Associação de Torcidas propõe jogo teste e fim gradual da torcida única em São Paulo. Importante lembrar que desde 2016, os confrontos envolvendo os quatro grandes de São Paulo são realizados apenas com a torcida do mandante. Aliás, envolvendo os quatro grandes e também os dois de Campinas. Quando Guarani e Ponte se enfrentam ou enfrentam algum dos quatro grandes do estado de São Paulo, também é torcida única. Tem gente que nem sabe disso, acha que é só envolvendo Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Não, com Guarani e Ponte Preta também. Para lembrar um pouquinho de história, em 2016, quando foi implementado esse modelo de torcida única, tinha acabado de acontecer a morte de um torcedor de 53 anos, antes de um... Aliás, foram muitas confusões antes de um Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão. E aí um torcedor foi baleado, torcedor de 53 anos de idade, bala perdida, ele não estava participando da confusão, um monte de ferido, mais de 40, 50 pessoas feridas, e aí a Secretaria de Segurança Pública proibiu a torcida visitante dos clássicos. Então nós temos 10 anos dessa medida. A ideia aqui da tal... Eu confesso que não sabia da existência da Anatorg, Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Eu confesso que não tinha conhecimento da existência dela. A ideia aqui é uma retomada gradual, controlada e experimental da presença de torcida visitante nos clássicos. Então eles querem fazer um jogo teste. Aí eu estava lendo a matéria, eles deram aqui sugestões. Até 10% da capacidade seria destinada ao setor visitante. Nessa fase inicial, então, não teria divisão igualitária, 50-50, 10%, aquele pedacinho ali para a torcida visitante. Venda de ingressos rastreável. O que significa isso? Você vai ter a identificação de todo mundo, priorizando os sócios dos clubes, os sócios torcedores, aqueles que pagam lá o programa de sócio, todos estão lá cadastrados, bonitinhos, CPF, facial, etc. E a cota que ficaria com as organizadas, que a gente sabe que as organizadas não vão ficar fora dessa, né? A gente sabe como funciona. Os organizados que iriam a esses jogos seriam membros dessas organizações, mas das organizadas conhecidas, formalmente reconhecidas. Tá? Então, no caso de São Paulo, Gaviões da Fiel, Mancha Verde, Torcida Jovem do Santos, Independente e as demais, Dragões da Real e todas elas, né? Então, dessas organizadas formalmente reconhecidas pelas autoridades, sairiam também membros cadastrados, identificados, né? Identificação prévia, para que você possa responsabilizá-los em caso de qualquer distúrbio. Então, essa é a proposta. Vai vender ingresso só para sócio e para os membros de organizada que vão estar bonitinhos, cadastrados, fichadinhos, tudo bonitinho, tudo bonitinho.
A proposta também fala de uma priorização para idosos, para pessoas com deficiência. Então vamos ver qual é o modelo que vai ser adotado. Escolta. O 2º Batalhão de Polícia de Choque definiria, de acordo aqui com a proposta, um ponto de encontro para levar e trazer esses torcedores, levar e retornar com eles dos respectivos estádios. Bom, o que eu penso? Vamos lá. Eu acho que hoje o sistema de reconhecimento facial, não só na catraca, né? Não só quando você entra no estádio, mas todo aquele vídeo monitoramento que é feito dentro do estádio, os estádios têm um monte de câmera de segurança. Eu acho que eles são, né, esses mecanismos, uma ferramenta muito poderosa para que a gente possa começar a soltar um pouquinho, afrouxar um pouquinho essa corda, porque a identificação ela é totalmente possível. Agora, tem que haver um movimento de mão dupla nisso aí, tá? Então, os organizados, que são os caras que promovem os distúrbios, convenhamos assim, não é visão preconceituosa, isso aí é dado da realidade. Todo esse histórico de confrontos que nós temos, etc., envolvem torcidas organizadas. Então, esses caras, através das suas lideranças, as lideranças são muito importantes nesse momento, né? Esses caras, o ponto de partida tem que ser deles. Esses caras têm que firmar um pacto, um compromisso. Se existe um raio de uma associação nacional de torcidas organizadas, e se a razão de existir de uma torcida organizada é apoiar um clube, e ela está impedida há 10 anos de apoiar o seu clube num momento crítico, que é um clássico, essas organizadas precisam dar um passo atrás, fazer um pacto e falar, galera, rapaziada, realmente isso aqui que a gente faz não dá, né? Nós vamos lá para apoiar, nós vamos lá para torcer. Dá para acreditar nisso? 100%? Não. É muito difícil. Mas as lideranças têm um papel importante, tem que vir de cima para baixo. Para que torcida organizada tem presidente? Tem líder? Tem diretoria? Não é? Tem regras, tem procedimentos. Então isso tem que vir de cima para baixo. Então as lideranças têm que ser as primeiras a serem cobradas. Liberou, afrouxou, teve clássico, deu merda num Corinthians e Palmeiras, chega lá pro cara da Gaviões, que é o presidente, que é o presidente da Mancha, quem são esses caras aí? Ó a merda que vocês fizeram aí, ó o que deu. A conta é de vocês, a responsabilidade é de vocês. Além da responsabilização individual, claro, identificar quem foi o sujeito que arrumou briga dentro do estádio, você vai lá na liderança do organizado e fala, e aí, escuta, velho, e aí, ó, chegou o boleto pra você pagar, essa dívida é tua. Então as lideranças precisam ser responsabilizadas. Então, via de mão dupla, as organizadas têm que fazer esse pacto. Galera, tá ruim para todo mundo, vamos voltar e vamos voltar na boa? E por que é via de mão dupla? Porque as autoridades precisam ter o interesse também, porque as ferramentas estão aí, né? Reconhecimento facial, como a gente falou, vídeo monitoramento, como a gente falou, integração de dados, tem tudo. Você consegue identificar facilmente, desde que haja vontade e também material humano para isso, né? Sabemos disso também, que existe um déficit de efetivo, etc. Mas você tem como punir, como penalizar o cara que cometer um delito dentro do estádio, o cara que cismar de dar porrada em alguém dentro do estádio. Ou no caminho, ou nas imediações do estádio, no metrô, no ônibus. Você tem câmera para tudo que é lado. Então, nessa via de mão dupla, as autoridades precisam também ter o desejo de atuar com firmeza. E também, aí vale mais para a Polícia Militar, o preparo para lidar com essas massas, com essas multidões, com esse deslocamento, né? Entender que a Polícia Militar, a polícia, os órgãos de segurança, eles têm o monopólio da força, mas que a força não precisa ser necessariamente utilizada em qualquer situação. Muitas vezes piora algo que já está difícil de controlar. Então, acho que também sempre é necessário um treinamento, sempre é necessário um preparo de quem vai cuidar da segurança, de quem tem o poder de conter eventuais distúrbios. Então, não é simples, tá? Não é simples, mas eu acho que a ideia de fazer um teste com uma cota reduzida de visitantes, eu acho que ela é válida. Eu acho que a gente tem que tentar esse modelo, porque, convenhamos, você só trocou de lugar, né? Eu me lembro de uma batalha campal dos anos 90 do Pacaembu, numa final de Copinha, Palmeiras e São Paulo. Teve torcedor morto, pedra voando, pedaço de pau, um negócio horroroso. Você não tem mais isso dentro do estádio, mas você tem do lado de fora.
Pô, eu fui vocês devem lembrar, teve uma noite, pô, eu vou tentar lembrar o ano, da emboscada que fizeram da quando a torcida do Corinthians voltava de São Bernardo. Eu estava em São Bernardo nesse dia. Eu narrei o São Bernardo e Corinthians. Foi 2024? 2024. Tá aqui. Não, 2023. 2023. Teve pau, teve pedra, teve rojão. Foi o seguinte. O Corinthians jogou em São Bernardo, o Palmeiras tinha jogado na capital antes. E aí, membros de uma organizada do Palmeiras esperaram a torcida do Corinthians, a organizada do Corinthians, voltar do ABC, fizeram uma emboscada e o pau quebrou. Isso foi agora, gente, 2023. Já com torcida única rolando, vigorando. E vários outros episódios, confusão em metrô e tal. Não resolveu. Você trocou de lugar a confusão. Você simplesmente tirou daqui e botou ali. Então, eu acho que é necessário você tentar alguma coisa, porque a medida ela pode ter gerado ali um clima de menor tensão dentro do estádio, mas ela não resolveu por completo o problema. E ela foi criando outros problemas, tá? Ela foi tendo efeitos colaterais. Além do prejuízo para o time visitante, que não pode ter o apoio do seu torcedor, você fez com que o time visitante não tivesse com quem comemorar o gol. Aí nós estamos numa situação horrorosa, que você faz um gol dentro da Neoquímica, dentro da Vila Belmiro, do Morumbis, do Allianz, e tem que pedir quase desculpa, pelo amor de Deus, eu fiz um gol. O cara tem que se esconder, porque se ele comemora para qualquer lugar do estádio, para qualquer lado que ele virar, tá provocando, é um inferno. Aí o cara vai lá, chuta a bandeirinha, aí vira um caos. Vira um caos, o cara não pode comemorar, porque ele não tem a torcida dele. Se ele tem a torcida dele, ele vai lá, olha pra torcida, e aí, tamo junto e tal, faz a festa dele e a vida segue. Então, vários outros problemas, né, foram sendo gerados por uma medida dura. Eu entendo pela gravidade do que aconteceu em 2016 e do quadro que vinha se desenhando até 2016, que as autoridades precisavam fazer alguma coisa, né? Quando um caso como esse de um torcedor baleado vem à tona, ganha muita repercussão na imprensa, na sociedade, a autoridade ela é pressionada a fazer algo. E muitas vezes se parte para uma medida mais extremada. Passados 10 anos, eu acho que é possível você de novo, vamos ver se a galera aprendeu alguma coisa com a lição. E aí é o seguinte, tolerância zero. Fizemos o teste, afrouxamos. Aí fomos liberando, foi acontecendo. Deu ruim, nós vamos voltar para o ponto de partida. Vamos voltar para 2016. Simples assim. Esse recado precisa ficar muito claro. Não vai ter corda frouxa. Ah, não, a gente vai passar um pano aqui, se tiver uma confusãozinha ali... Não, é tolerância zero. Amigão, o negócio é o seguinte, organizada, vocês querem? Tá bom, beleza. É válido. Mas cagou do pau, desculpa a expressão pouquíssimo educada. Fez merda? Vocês vão pagar e não vão voltar mais. E aí é mais 10 anos, aí mais 20 anos. Aí não tem o que fazer. Tô curioso, porque a pressão nesse tema está aumentando, as sugestões estão vindo de todos os lados, mas eu ainda não vejo, aí é uma questão de percepção, tá? Posso estar equivocado. Eu não vejo por parte das autoridades aqui do estado de São Paulo um desejo de mudar isso. Não vejo, sinceramente. Talvez uma pressão faça com que isso aconteça, mas eu, sinceramente, num primeiro momento, acho difícil. Mas não acho impossível acontecer, não. Vamos ver, vamos aguardar. E para fechar o vídeo, a história do Carlo Ancelotti. Ontem, vou até voltar um pouco mais, em janeiro, o Caê Mota, no GE, deu a informação de que o acerto estava rolando entre a CBF e o Carlo Ancelotti até 2030. Ele chegou, assinou o contrato de 1 ano e as conversas já estariam rolando para renovação por mais 4, para um ciclo completo de Copa do Mundo. Então a notícia do CAE em 22 de janeiro foi essa. Olha, eles já têm um acordo verbal, vão assinar em breve, né? O Ancelotti estava de férias em janeiro, quando ele voltar eles vão resolver. E aí ontem, terça-feira, o Samir Chaldi, o presidente da CBF, estava na sede do Rio de Janeiro, com vários jornalistas, rolou um bate-papo, uma conversa, teve um encontro. Por que o Samir estava ontem na sede? Porque ele é o presidente da CBF? Não só por isso, mas porque teve ontem um encontro com o presidente de La Liga, o Javier Tebas. Rolou ontem na sede da CBF.
E aí, quando ele saiu do encontro, os jornalistas estavam lá, e aí eles trocaram uma ideia e tal, e aí veio o assunto Ancelotti, e aí o Sami Khedira falou, olha, nós queremos sim a renovação, a gente acredita que um ano é muito pouco e tudo mais, faltam agora detalhes burocráticos, enfim, a coisa vai andar. Então, pelo que disse ontem o presidente da CBF, vai haver a renovação. Claro que é inevitável a lembrança do Oswaldo de Oliveira, que naquele evento de constrangimento puro, no palco, ao lado do Ancelotti, ele disse assim, eu espero, inshallah, que coisa horrorosa, eu espero que daqui a um ano, depois da Copa, quando o senhor for embora, que venha um treinador brasileiro. E aí vocês vão lembrar, eu cheguei aqui naquele dia, quando analisei essa fala desastrosa do Oswaldo, e a do Leão também foi desastrosa, e questionei, falei, caramba, será que não passou pela cabeça do Oswaldo a possibilidade, assim, muito remota, talvez, para ele, mas não passou a ideia de que talvez o Ancelotti queira renovar por mais 4 anos, talvez ele tenha gostado, esteja gostando da experiência. Ele meio que expulsou o cara, só vai embora, hein? Só assinou por um ano, o senhor não vai ter a audácia de renovar, hein? Só volta pro seu país, hein? E vamos botar um brasileiro lá. Foi isso que o Oswaldo fez. Então, nesse momento, o Oswaldo de Oliveira deve estar desesperado. Depois de ler essa informação, quase infartou. De tristeza, né? Porque o cara vai renovar. E tá muito claro, para mim, observando, claro, a gente tem observações à distância, eu não tenho interlocução com o Ancelotti, não conheço ninguém do entorno. Mas, pô, vendo assim, né, o que está se desenrolando para a carreira dele, e a realidade de seleção, que é muito diferente de clube, cara, me parece que o Ancelotti tá de boa, assim, para renovar. Acho que ele tá curtindo a experiência. Ele sai daquele dia a dia de jogo quarta, domingo, viagem para lá, viagem para cá, para uma realidade muito mais tranquila. Não nos esqueçamos também que o Ancelotti não é nenhum menino. Isso precisa ficar, né? Essa rotina, ela é muito puxada, ela é muito severa. Ela cobra um preço no aspecto físico, né, de muita gente. Então, o Ancelotti já ganhou tudo como treinador, já ganhou um monte de Liga dos Campeões, um monte de campeonato nacional. Ele chegou e falou, quer saber, agora eu vou curtir outra parada. Vou curtir outra experiência, e assim, ele foi bem recebido no Brasil, isso também conta, tirando os Oswaldo de Oliveira da vida, tirando os Emerson Leão da vida, ele foi muito bem recebido no Brasil, ele curtiu aí o carnaval pra caramba, tá ganhando dinheiro, ganhou o dinheirinho dele lá no carnaval, dinheiro não, justo, Deus abençoe e não nos desampare. Ganhou o dinheirão dele lá no carnaval, no camarote, tem um bom contrato com a CBF, tem várias condições que ele colocou para assinar o contrato e que foram aceitas pela CBF. Então, meu amigo, ele vai fazer 67 anos no início da Copa, na semana de início da Copa do Mundo, ele vai fazer 67. Então, para ele, cara, acho que viver no Rio de Janeiro, né, com uma vida confortável e com uma realidade de poucos jogos, eu acho que ele vai curtindo muito a experiência. Eu acho que ter a oportunidade de ter um ciclo completo para ter a experiência real, total, de treinar uma seleção, eu acho que isso é importante. É importante. Ele está se aventurando nesse mundo de seleção e ele vai ter a oportunidade de fazer um trabalho inteiro, 4 anos, vamos planejar tudo, porque ele pegou o carro desgovernado, né? Ele pegou o carro todo ferrado, precisou fazer alinhamento, balanceamento, trocar pneu, o carro estava zoado, ele está tentando ainda dar uma guaribadinha no carro, aí para 2030 ele pode pegar um carro zero, novinho, bonitinho, único dono, é comigo, né? Agora ele já pegou um carro aí com uns 50 mil quilômetros rodados e tá tentando se virar. E acho que vai ser muito difícil para a Copa do Mundo. Então acho que isso também vai motivar o Ancelotti. Vou ter o ciclo inteiro. Então é um cara consagrado, um cara multicampeão, não precisa provar mais nada, né? E acho que ele vai curtir muito a experiência ainda na seleção brasileira. Agora, ontem no Tropa GTV, eu estava lá com o Formiga, com o Pedrinho e com a Lu. E eu não lembro se foi o Pedrinho ou se foi o Formiga. Acho que foi o Formiga. Que disse que o Ancelotti se incomodou com aquela cobrança feita pelo Léo Santana no Carnaval de Salvador pela convocação do Neymar. Acho que foi o Formiga que deu essa notícia ontem lá. Isso saiu ontem no Tropa GTV, que ele não gostou muito e tal. Assim, não é legal ficar toda hora
Leva o Neymar, leva o Neymar, leva o Neymar. Não deve ser legal para o treinador da seleção. Mas ele também precisa saber que, né, isso faz parte. O técnico da seleção brasileira, ele atinge todas as torcidas, ele fura todas as bolhas. E quando tem alguém muito midiático, muito talentoso, envolvido em alguma questão, se vai ser chamado, se não vai ser chamado, isso vira pauta o tempo todo. As coletivas do Ancelotti, praticamente todas até agora tiveram assunto Neymar. E ele não convocou o Neymar uma única vez. E sempre tem perguntas sobre o Neymar, e sempre tem tema Neymar aparecendo, porque é normal. Lembra do Filipão com o Romário? Isso é normal. Lembra do Parreira antes da Copa de 94, na eliminatória? Convoca o Romário, não convoca o Romário, convocou no último jogo, Brasil classificado graças ao Romário no Maracanã contra o Uruguai. Isso sempre existiu. E como seleção fura bolha, vai vir muita cobrança de gente fora do futebol. Vai ter artista cobrando, vai ter cantor cobrando, vai ter político cobrando. Vai o presidente um dia fala, vai um governador, um deputado, tem que levar o Neymar. É assim, é a vida do técnico de seleção. Num país como o nosso, né, cujo futebol é super importante, normal. Então, enfim, entendo a chateação. Mas tá acabando, viu, Ancelotti? Só tem essa convocação e depois a convocação final. Esse tema vai acabar. Dia 16 é a convocação para a data FIFA de março contra França e Croácia, os dois amistosos da seleção brasileira. É óbvio que o Neymar vai ser tema. É óbvio. E aí nós vamos ter uma clareza, um indicativo. Se o Neymar não tiver na lista, meu amigo, aí vai ficar muito difícil imaginar que ele vai estar na lista final em maio. Se ele não tiver agora, se o treinador da seleção vira e fala, a lista de março é praticamente a lista definitiva, ela vai encaminhar, e o cara não vai estar, e o cara não foi convocado nenhuma vez por ele. Convenhamos, né? Eu acho que até aqueles que acreditavam e tal, tinham mais essa esperança, eu acho que isso foi diminuindo com o tempo dessa convocação do Neymar. E se não der certo na Copa do Mundo, o desempenho do Brasil na Copa do Mundo, eu tenho uma visão. Eu estou acompanhando todo esse ciclo, narrei praticamente todos os jogos da seleção nesse ciclo, estou acompanhando muito de perto, narrei no antigo projeto, sem imagem, agora com imagens na GTV. Então, eu tenho uma visão sobre esse ciclo que eu já compartilhei aqui com vocês. Se o Brasil chega na Copa do Mundo com chances menores de ganhar o título do que outras seleções, isso é evidente. O Brasil não tem um trabalho pronto. O Brasil tem que ser respeitado sempre porque ele é um país pentacampeão do mundo, é uma seleção fortíssima, é a mais importante seleção que existe, a mais vencedora, etc. E ninguém pode chegar e desprezar o Brasil. Quem fizer isso está fazendo bobagem. O Brasil não se despreza em Copa do Mundo. Nunca. Jamais. Porém, observando trabalho, observando ciclo, observando estágio, a situação do Brasil ela não é boa. Se o Brasil for derrotado na Copa do Mundo, numa oitava, numa quarta de final, não bater campeão, que eu acho que é o mais provável de acontecer, não vai ser por uma eventual ausência do Neymar, convenhamos. Os problemas são muito maiores, né? Se nós tivéssemos ainda o Neymar de 2010, estaríamos numa outra discussão. Não é mais o caso, infelizmente. Talentosíssimo, mais talentoso de todos, mas fisicamente ainda com muitas questões a resolver, com muitas lesões nas costas, com quase 35 anos, enfim, é um tema muito problemático. Então, eu sei que isso vai acontecer, se o Neymar não for convocado, vai ter análise extremada nessa linha, vai ter gente que vai enxergar dessa forma por paixão, vai ter gente que vai enxergar dessa forma por monetização e viralização, normal, então o Ancelotti já vai se preparando, né? Mas o cara que treinou o Real Madrid, meu amigo, o cara que treinou o maior clube do mundo, ele sabe muito bem o que é pressão, ele sabe muito bem o que é cobrança. No Real Madrid, você empata 2 jogos, vira crise, vira um inferno, perdeu um, empatou outro, um caos. Então, meu amigo, eu acho que essa aí o Ancelotti vai tirar de letra. E aproveitando a popularidade que tem, porque nós pedimos tanto técnico estrangeiro, boa parte do torcedor brasileiro pediu, tem que trazer o gringo, tem que trazer o estrangeiro. Aí nós pegamos o cara do Real Madrid, nós pegamos um dos técnicos mais vitoriosos do mundo, não pegamos qualquer um não. Então o cara chegou com esse respaldo até para comprar essa briga, porque eu tenho certeza, eu tenho dito isso aqui também durante todo esse ciclo, um treinador brasileiro estaria levando o Neymar nas condições atuais. Um treinador brasileiro, o Dorival, gente. O Neymar voltando de uma lesão, ficando 1 ano fora, falou, não, nós estamos pensando em montar o time com o Neymar.
O cara ficou um ano fora, estava fora ainda com a LCA, estava retornando aos pouquinhos e o Dorival já estava nessa. Então, isso também é um fator que dificulta bastante a vida do Neymar. Muito bem, batemos o nosso papo dessa quarta-feira, espero que você tenha tido um ótimo almoço. Vejo você logo mais em Botafogo e Nacional Potosí pela GTV. Ô Botafogo, pelo amor de Deus, não vai me arrumar confusão nesse jogo, né? O time do Nacional Potosí é muito ruim. O Nacional Potosí sofre para ganhar do Madureira no Campeonato Carioca, eu tenho certeza. Aqui embaixo, o Botafogo, hoje é para golear, né? E o torcedor do Botafogo que ainda tá, vou pro jogo, não vou pro jogo, galera. O negócio é o seguinte, o Textor foi afastado do comando da Eagle, ele ainda continua comandando a SAF do Botafogo, mas a gente não sabe por quanto tempo. Eu acho que é o momento do torcedor do Botafogo firmar um pacto com o elenco. Fala, galera, é a gente pela gente, sabe? Não dá pra contar com o Textor, não dá pra contar com o SAF, tá feia a coisa, o futuro é nebuloso, é preocupante, mas nós estamos fechados aqui. Nós vamos comprar a briga de vocês aí no campo comprem a nossa. Para isso, o estádio tem que estar cheio hoje. O torcedor tem que dar esse recado. É muito importante a presença hoje para o que vai ser o ano de 2026 do Botafogo. Se esse pacto não for firmado, se não rolar essa união de forças, um ano que já vai ser difícil, pode ficar ainda pior. Nos vemos então logo mais no Nilton e na GETV. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!